Por que que todo cristão tem que ser um bom administrador? A Bíblia ela nos chama de mordomos das coisas de Deus. Então, um mordomo faz o quê? Ele cuida daquilo que é de outra pessoa. Ou seja, né, nada do que temos hoje em mãos é nosso, senão de Deus. E tudo que temos, tanto o tempo como objetos, veio das mãos de Deus. Para quê? Para que a gente saiba administrar todas essas coisas. No livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 até o 30, vai falar da parábola dos talentos. De um senhor que tinha 10 talentos, que deu 10 talentos para um, 5 talentos para o outro, né, e um talento para um. Quando ele voltou, ele cobrou contas daquelas coisas. E o que havia 10 multiplicou e fez 10. Mais 10, né? O que tinha 5 multiplicou e fez mais 5. Então ele tinha 10 talentos. E o outro que tinha apenas um, enterrou o talento e não multiplicou, não cuidou bem daquilo que o Senhor dele tinha entregado nas mãos dele. E a Bíblia nos mostra que Deus confia cada recurso, tempo e oportunidades a cada um, mas de acordo com a sua capacidade. Note que ao que ele viu que com 10 talentos daria conta, ele deu 10 talentos. O outro daria conta de 5, ele deu 5. E o que deu um, ele deu um talento para aquele que tinha capacidade de cuidar de um, ou seja, multiplicar um talento. Mas aquele homem que não multiplicou um talento foi reprovado. Então, com isso, eu vejo que nós, cristãos, devemos ser sim bons administradores. Por que que muitos não sabem administrar as coisas que Deus dá para ele? Bom, primeiro porque não aprendeu na escola, não aprendeu com os pais, até porque os pais também já não aprenderam, né, e não repassaram. Aquilo que você não aprende, você não repassa. Você só repassa para as pessoas aquilo que você aprende. E se você aprendeu errado, infelizmente, é o que será repassado. Mas, estudando a Bíblia, nós vemos que Deus, ele nos ensina, ele nos motiva a sermos bons administradores. Por que que o povo de Israel, quando estava no deserto, pecaram contra Deus? Porque não sabiam administrar a oportunidade que Deus deu para eles, da liberdade. Tem pessoas que não sabem aproveitar a liberdade. Você pode ver, tem gente que só vive enrolado. Isso eu estou falando de gente cristão, hein? Mas por que aprendeu errado? E não buscou o certo. Ah, mas ninguém me ensinou. Sim, mas agora é a oportunidade de aprender o certo. Saber administrar as coisas que Deus te deu. Aí o povo lá no deserto não soube administrar a liberdade, né, de ter saído do Egito, pecou contra Deus, vivia murmurando e ficaram 40 anos andando lá. Fazendo referência a esses talentos, né, que foi dado para aqueles homens, eles souberam administrar os dois, né, e o outro não sabia. E por que que muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus? Porque não sabe administrar elas. Deus dá um carro para uma pessoa, a pessoa não sabe administrar aquilo. Não faz revisão, não faz um conserto, não paga a prestação, não paga o IPVA, anda com o pneu careca, aí é preso numa blitz. Aí o que vai acontecer? Perdeu a bênção por não saber administrar isso. Quantas pessoas que Deus dá um casamento para a pessoa, mas fica 3, 4 anos, aquele pé de guerra, aí ninguém aguenta mais, separa. Depois que separa, pensa, poxa, podia ter sido diferente, poderia ter sido melhor. Por que não aprendeu a administrar o casamento enquanto estava casado? Então, nesse vídeo eu chamo a atenção para isso. Seja um bom administrador. Aprenda a administrar as coisas que Deus te deu, porque você é mordomo delas. Se Deus te deu casa, carro, família, uma igreja para você cuidar, cuide com zelo,
Cuide de tudo com zelo que Deus ele te deu. Seja um bom administrador. A Bíblia nos chama a sermos bons administradores. Note que nessa parábola dos talentos, que está lá no livro de Mateus, né, a qual eu citei aqui, Mateus capítulo 25, Deus ele recompensa aqueles homens que multiplicaram os talentos, que cuidaram bem e ainda prosperaram. Deus ele honra esses homens. Agora aquele lá que enterrou o talento, que não soube administrar aquele talento, aquele homem foi reprovado por Deus e infelizmente foi envergonhado. Então, administre bem as coisas que Deus coloca na sua mão para que você não seja envergonhado.